Amém, irmãos. Convido-os a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Irmãos, a pregação de hoje foi uma pregação, não sei como é que vai sair muito bem dela, não, porque eu estava com algumas coisas para falar em mente e coloquei no ChatGPT, né, para confirmar algumas estatísticas que queria ver e tal, pedi para ele ver para mim, né. Ao invés de fazer isso, ele falou assim: nossa, a sua pregação é muito legal, tal. Mas ficou me elogiando, né? Ele falou assim, mas devia melhorar um pouco o tom, porque está meio, quis dizer assim, meio bruto, né? E pode as pessoas e tal. Eu vou dar, aí deu umas sugestões, então eu vou usar todas as frases que o ChatGPT me sugeriu, eu achei muito engraçado, eu vou usar aqui, tá? Não é tão engraçado, mas é exatamente o que os pastores pregam por a forma como o ChatGPT fala, né? Enfim, e achei curioso. Então, beleza. Lendo Mateus capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 20, que diz assim: mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então a palavra de Deus, ela está tratando aqui do tema principal no texto, que é onde está o seu coração. Será que seu coração está em Deus, nosso Criador, ou será que está em outras coisas, nos tesouros ou em outra coisa? Mas ele continua o texto falando sobre a candeia do corpo, são os olhos. Então, se os seus olhos forem bons, o teu corpo todo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E isso eu fiquei pensando sobre esse texto à luz do que, não dos nossos olhos em si, mas ao que nós entregamos os nossos olhos. Ou seja, pensando nas telas, celular e tudo isso, né? Em como que nós acabamos vivendo numa sociedade meio esquisita. A motivação principal para essa pregação foi alguém que falou para mim que em 2025 o Brasil bateu recorde de problemas, afastamentos no trabalho por conta de saúde mental. Tem um psicólogo aqui que pode me falar se está em crise, algo assim. O ChatGPT me disse que são mais de 500 mil licenças em 2025 por conta de saúde mental. Então, a fonte é o ChatGPT, então não tenho a menor ideia se isso eu não revisei e estou só falando que é ele que falou. E 36% da população global já sofre de vício digital. Então, essa é uma introdução, né? E aí o ChatGPT deu algumas sugestões aqui, né? De você falar economia da atenção, fazer frases assim, né? Aí a frase que ele botou aqui, ó, o seu tempo é seu maior tesouro e cada um vive no seu próprio mundo de vidro. Várias frases assim que foi falando que eu não consigo nem colocar no meio do sermão, porque não tem menor cabimento para mim, né? O que eu quero dizer? Que as pessoas aonde seus olhos estão. Há muita interpretação disso aqui sobre o que isso quer dizer, né? Sobre seus próprios olhos. E eu quero trazer aonde você despeja seus olhos, né? Se você coloca seus olhos em coisas más, o texto diz que o seu corpo será tenebroso. Esse tenebroso não necessariamente quer dizer que você vai ser uma pessoa asquerosa, feia, odiosa, mas repleto de pecados, imagino eu. E, por outro lado, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Você vai transmitir isso. Então, o princípio da mensagem de hoje gira em torno de vigiar com os nossos próprios olhos. Vivemos em um mundo onde há uma
verdadeira crise de identidade. Tá? As pessoas são, de fato, vivendo um mundo paralelo, né? Sempre procurando atenção em Instagram, em outras coisas, aqueles que postam, né? Vivem em função disso. Ontem nós estávamos conversando com uma família e ela estava falando sobre como algumas pessoas transmitem uma imagem de família perfeita, de tudo funcionando, de fazer uma série de outras coisas. O tema era homeschooling, né, que estava sendo discutido, e algumas famílias que promovem isso transmitem uma ideia de família perfeita. E, dentre as coisas, né, eu lembro que uma das famílias que transmite, ou uma pessoa, na verdade, que dá uma ideia de tudo perfeito, que dá para vencer no Brasil, que dá para fazer tudo e tal, nem mora no Brasil. E as pessoas consomem certos conteúdos e que não condizem com a sua própria realidade. Então, por exemplo, na questão do homeschooling, tem a família que estava sendo dita, a família tem não sei quantos empregados, professor particular de um monte de coisa, tem advogados infinitos para pagar um monte de processo, recursos praticamente infinitos. Então fica fácil você colocar certas imposições, mas o problema é que eles colocam como se fosse fácil, né? Ou seja, olha, eu tenho, sei lá, 10 filhos e eu dobro a roupa assim, fica muito mais fácil. Não é ela nem que dobra, é alguém que dobra para ela, mas ela demonstra como se dobrasse. E aí todo mundo fica com aquela pressão. Poxa, se ela consegue, eu tenho que conseguir. Eu só tenho 3 filhos, só tenho 4 filhos, só tenho 2 filhos. E vive em função daquilo que, na verdade, é uma mentira. E é um tanto quanto por conta disso que há essa crise de identidade. Você quer se espelhar no outro, quer ser igual ao outro, quer buscar as coisas que estão online. Antigamente, quando eu era garoto, muito se falava das novelas, né? As novelas são um perigo, porque quer transmitir, fazer, influenciar as pessoas a terem tal X comportamento. Era o que se pregava nas igrejas. Hoje, a influência é muito pior do que a novela. Porque as pessoas estão vendo, assistindo, seguindo modelos de pessoas que seriam pessoas normais, né? Não atores e atrizes, e que estariam vivendo uma vida falsa e transmitindo essa ideia para aquelas pessoas e fazendo todo mundo querendo ser aquilo ali. E acaba que não consegue se identificar com nada e fica em crise. Muita gente vive essa vida sem saber a que veio, para que veio, um propósito qualquer, quem ele é, e vive sofrendo com essas questões que, se você parar para pensar, se você não tem Deus, a questão do porquê você existe, qual é a finalidade da sua vida, para onde você vai depois, enlouquece o ser humano. Enlouquece. Então as pessoas, isso considerando alguém que seja uma pessoa que pensa, né, que reflete sobre as coisas e tal, vai ter dificuldade de lidar com isso. Então a primeira coisa que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão está lá em Gênesis 1, 27, que fala, né? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O ser humano foi criado para ser, ou aliás, foi criado sendo a imagem e semelhança de Deus. O inimigo, o diabo, ele quer ofender a imagem de Deus. Quando uma pessoa diz, quando alguém se curva a um ídolo, ou tem uma imagem, uma estátua, alguma outra coisa, isso já é uma coisa asquerosa, porque já há na terra uma imagem de algo feito no céu, que somos eu e você. Eu e você somos criaturas de Deus, além de sermos filhos de Deus, mas criados à imagem de Deus. Então, se você quiser olhar para algo que te lembra a Deus, o ser humano é esse algo. Então, o diabo faz de tudo para destruir essa imagem, faz de tudo para perverter essa imagem, como uma forma também de ofender ao próprio Deus. E faz com que os homens se envolvam com outros homens, faz com que todo tipo de pecado seja promovido, todo tipo de asquerosidade seja promovido, como forma de afronta, de fazer com que os seres humanos afrontem a Deus, pervertendo a imagem de Deus, que somos eu e você. Mas, se você refletir bem no que isso significa, em ser a imagem de Deus, na grandiosidade que é isso, vamos lá em Salmos rapidinho, Salmos 139.
Salmo 139. Diz assim, a partir do verso 13, né? Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Então, o Davi, né? Que está dizendo que foi Davi, né? Davi que escreveu, ele está dizendo, olha, Deus me possui as minhas entranhas e me cobriu desde o ventre da minha mãe. Ou seja, o ser humano, ele é cuidado desde o ventre da sua mãe. E em resposta ele diz, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Davi está dizendo que, dentre as obras de Deus, o ser humano é uma obra maravilhosa, é a coroa da criação. Então nós somos criados por Deus, como imagem de Deus, e somos a melhor criação de Deus, o ser humano. Criado para isso. E o que ele diz em resposta? Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Então nós fomos criados por Deus, e é esperado de nós louvar ao nosso Deus, porque fomos criados nessa coisa maravilhosa, assombrosa, desde o ventre da nossa mãe. Isso por si só já seria suficiente para que nós soubéssemos a nossa missão nessa terra. É louvar e adorar o nosso Criador. Lá em Mateus 6, 21, que eu já li, fala sobre onde está o seu coração, estará o seu tesouro. Vamos lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 1, vai dizer no verso 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a Deus? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, a ideia de querer ter pessoas a seguir, de servir seres humanos, de agradar as pessoas, e essa ideia é errada. Nós temos um coração que deve ser posto e entregue diante do nosso Senhor. Aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Frase de efeito sugerido pelo ChatGPT. O algoritmo te conhece pelo que você clica, mas Deus te conhece pelo que você é no secreto. Tá? Lembra dessa frase de efeito aí que o ChatGPT diz que tem muito impacto. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é a respeito dessa própria, aprofundando ainda mais nessa própria vida que as pessoas estão vivendo de espectadores, né? Viver uma vida de espectador. Cada vez mais eu percebo que os homens estão fracos, estão servindo menos a Deus, e estão super arrogantes. Super arrogantes. Hoje mesmo nós tivemos uma discussão aqui que é complicado isso, porque, por um lado, parece querer entender alguma coisa, aprender alguma coisa, por outro, se sente confortável em dizer que, não, Paulo está errado nisso aí. E é difícil para mim, é um exercício de, sei lá, de ouvir uma coisa dessa. Paulo está errado nisso aí. Como Paulo está errado? Como Paulo está errado, muitas vezes. E, quer dizer, como é que entendeu? É difícil até de lidar. Né? Quem é você para dizer que Paulo está errado? Nós não somos feitos para viver a vida dos outros. Essa também é uma frase de efeito, tá? Só para deixar claro. Nós temos que viver a nossa própria vida. Efésios 2, 10 diz assim. Porque, então lembra, né? Esse texto é o texto que a gente mais usa, né? A partir do verso 8, todo mundo sabe, vou ler, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Continuação diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Portanto, lembrai-vos do que vós, noutro tempo, éramos gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Vou pular, verso 13. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz. Então, se por um lado há um mundo onde aumenta a crise de ansiedade, aumenta problemas, né, psicológicos e tudo mais, pessoas pedindo licença, que estão em diversos burnouts e uma série de outras coisas, por outro, o texto está dizendo que em Cristo Ele é a nossa paz, verso 14. Então, antes nós éramos gentios, meu Deus, antes nós éramos gentios, antes nós éramos incircuncisos, antes nós estávamos na carne, mas agora somos feitura de Cristo, criado para essas boas obras, as quais Ele já preparou. E aqui, no caso, Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. E já não estamos mais longe dEle. Então, a primeira coisa é saber esse propósito, de louvar e adorar ao Senhor, consciente de que temos paz em Cristo e parar de olhar os outros. Eu estou falando assim mais voltado, minha ênfase é mais voltado para redes sociais, no geral, né? É claro que o tempo de tela, em geral, vai ser danoso para todo mundo, tem uma série de coisas desse sentido. Eu mesmo tenho meus problemas, jogo videogame lá e tal. Videogame não, né? Jogo joguinho no celular. Todos nós aqui, né, na igreja que eu saiba também. Não vem com essa não. Eu não vou me acusar mais sozinho, não. Eu sempre vou levar alguém comigo. Sempre vai ter alguém comigo agora, quando eu falar de mim. Mas, então eu entendo isso. Mas eu acho que isso é a minha opinião, tá? Dentre tudo que tem na internet, tirando, é claro, as coisas óbvias, né, que eu não vou nem mencionar, né, que são pecados mesmo, as redes sociais são o que tem de pior. Verso 10 de João 10 vai dizer: o ladrão vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha que interessante. Jesus Cristo está dizendo que Ele veio para que nós tenhamos uma vida e uma vida abundante. Mas Ele está dizendo que o ladrão, ele tem esse propósito, né, de roubar, matar e destruir. Pensando nesse texto, quando nós olhamos para a distração que a internet e as redes sociais promovem, fica evidente de que você não está servindo a Deus ali, né? Está vendo outras coisas e tal. Então você está destruindo a si mesmo. Lembra que no início a gente falou que os olhos, né, se os seus olhos forem maus, você se torna alguém tenebroso, não é isso? Tenebroso a palavra? Tenebroso. Então, e ele está dizendo, olha, o ladrão, se você não está servindo a Deus e está entregando seus olhos a outra coisa, você está se entregando à destruição de sua própria carne, de sua família, de outras coisas. Então, dentre tudo, além de você parar de ficar querendo ter as coisas dos outros, eu vou dar um exemplo aqui. Meu filho foi contemplado lá no negócio e o amigo dele também, tá? E aí, um foi numa categoria, o outro no outro. Aí o outro falou assim, não, eu vou recorrer e tal, para ficar nessa categoria também, né? E aí, o meu filho falou assim, mas aí eu vou ser rebaixado? E ficou uma frustração. Nenhum dos dois tinha nada. E, de repente, passa a ter alguma coisa e fica frustrado com a possibilidade, entendeu, de olhar para o outro e tal, ao invés de olhar para si, para aquilo que ganhou, a conquista. Nós, seres humanos, somos assim. A gente acaba de ganhar um presente de Deus e, no instante seguinte, a gente está reclamando que poderia ser um pouquinho melhor. Assim que nós somos. Isso gira muito em torno da nossa própria fragilidade. Quando nós lemos diversas vezes lá em Êxodo 20, hoje em Deuteronômio 5, os 10 mandamentos, fala para não cobiçar nada do outro. Nada, absolutamente nada. Então, quando nós, em alguns momentos, tanto quando nós recebemos algo bom ou olhamos para outras coisas, nosso caráter é testado por isso. Como nós reagimos,
como nosso caráter é testado por isso. E aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Então é importante ter essa visão de que essa terra é passageira e nós estamos aqui para servir a Deus em primeiro lugar, louvar a Deus em primeiro lugar, parar de olhar para os outros. Lá em Eclesiastes, isso fica ainda mais claro no texto que a gente já usou em outras oportunidades, que diz assim, Eclesiastes 1:2, vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo na nossa terra aqui, tudo que nossos olhos veem é vaidade. Estou falando para não ficar mais na rede social, abandonar completamente? Não estou falando isso. Se você tiver discernimento, é a mesma coisa que a gente fala para qualquer coisa. Eu, por exemplo, não posso beber, porque sou pastor. Mas eu não posso dizer que é proibido beber. Agora, a pessoa tem que ter discernimento, porque é pecado ficar bêbado. É claramente pecado. A Bíblia diz, dai bebida forte aos desamparados, amargurados e quê? De espírito, alguma coisa de coração. Isso. Então, dá para você dar para quem está prestes a morrer, e para quem está amargurado, para que beba e esqueça da sua pobreza, miséria, gente que não tem mais nada a perder. Então, esse cara está em pecado, beber? Já está na miséria dele, já está entregue. Não, está em pecado, já está lá, está largado, né? Mas, enfim. Então, eu estou só ilustrando que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Se você tiver autocontrole, beleza, você pode jogar, você pode ver o que você quiser no Instagram, pode se distrair, mas tem que ter sempre o autocontrole. Eu esqueci de falar uma frase aqui, ó. Deus não te chamou para ser um espectador da vida alheia. Ele te chamou para ser um agente do reino. Tá? Então, fica a frase aí de efeito. O próximo ponto, nós vamos lá para Romanos. Espera aí. Deus não te chamou para ser um espectador da vida alheia. Ele te chamou para ser um agente do reino de Deus no mundo. Não, mas ele me deu umas sugestões para minhas palavras serem mais agradáveis a vocês. Então, não sei se vocês estão surtindo muito efeito, mas já fui chamado de herege hoje, né? Então, não sei, de repente a gente precisa aprender alguma coisa aí. Na minha cara. Sabiam disso, gente? Não. O Zé Renato estava aqui, pô. Ainda bem que ele estava junto, que aí fica o testemunho aí. E o pior que, no caso, depois o Renato falou também a mesma coisa, né? Tá herege também, Zé. Que nossa igreja aqui não tem conversa, não. Herege porque, só para deixar claro, o texto diz lá, né? Que a gente estava discutindo Romanos 1, e o texto diz, por isso Deus os entregou. E eu li o versículo e ele falou assim, você acredita nisso? Eu falei, acredito nisso. Ele disse, então, se um pastor, que eu não lembro agora, eu até esqueci exatamente como ele falou, mas que diz que Deus entregou alguém a paixões, que é o máximo da heresia, alguma coisa assim. E eu dizia, não sou eu que estou dizendo, não estou lendo. Mas voltando aqui, porque eu estou falando palavras a menos. Romanos 12:2 vai dizer, e não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, isso aqui se aplica a tudo. Em primeiro lugar, o texto que a gente sempre fala também, né, não sermos conformados com esse mundo, mas ele continua tratando e falando aqui sobre não pensar de nós mesmos além daquilo que convém. Então, a gente tem que ter consciência de quem a gente é, o que a gente está fazendo. Por exemplo, no caso do exemplo que eu dei de conquistar algo, se o objetivo final for aquele algo, então não tem porquê. Esse algo é uma etapa
uma etapa na sua vida que você tem que ir construindo aos poucos. Então, não tem que pensar além do que te convém. Em tudo, dai graças. E, claro, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Isso vale tanto para esse exemplo, quanto para você achar que é um super cristão ou alguma coisa nesse sentido. Você não tem que pensar sobre si mesmo além do que lhe convém. Provérbios 4. Então eu falei dos olhos, falei de vigiar o que tem de ver, não ficar cobiçando a vida dos outros, os planos dos outros, as conquistas dos outros, tudo. E é normal, tá? Estou falando isso, mas é normal que nós comparemos uma coisa ou outra. Por que isso acontece? Isso é normal, faz parte do nosso pensamento, assim como faz parte do nosso pensamento ou da nossa vida cristã ter uma correção de curso. Não, isso não é essa nossa forma de pensar, tá? É isso. E eu não estou falando isso para ninguém específico aqui da igreja, não. Só é algo que eu quero pregar. Enfim, Provérbios 4... Não, porque senão tá... Não, eu nem sei. Estou falando que são pensamentos que podem passar pela nossa cabeça, passam pela minha às vezes. Então eu fico pensando, poxa, por que tal coisa acontece, por que tal coisa não acontece? E às vezes não é o pensamento correto. O pensamento correto é não pensar de si mesmo além daquilo que convém, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Provérbios 4, 23, vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a Bíblia fala que a boca fala, né, do que o coração está cheio. E aqui ele está dizendo, olha, guarda o teu coração. No versículo anterior, um pouquinho antes, no 21, diz assim, não, vou ler o 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Olha só que interessante, hein? Lembra as minhas palavras. Então está falando da palavra de Deus. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Ouve as palavras de Deus. Não as deixe... Então, olha só, lembra das minhas palavras. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Eu comecei falando de olhos. E aqui está dizendo, não a deixe apartar dos seus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração. Por que você tem que guardar, atentar os seus olhos à palavra de Deus e guardar no íntimo do teu coração? Porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, como que você guarda o teu coração? Como é que a Bíblia está dizendo que você guarda o teu coração? É sendo uma pessoa boa? É tendo gentileza? É tendo amor a todos? Não. Você guarda o teu coração guardando as palavras de Deus no teu coração. Você guarda as palavras de Deus no teu coração, atentando a ela através dos teus olhos. Você tem que olhar, ler, ouvir a palavra de Deus. É assim que você guarda a palavra de Deus no seu coração. É assim que ela entra no seu coração. Quando ela entra no seu coração, você está guardando o seu coração. E da sua boca sairá aquilo que está no seu coração, que é a própria palavra de Deus. Por isso, quando o texto fala que nós, como igreja, precisamos falar com cânticos, salmos, hino, isso só é possível se nós, como igreja, estivermos lendo a Bíblia. Então, essa conversa se torna uma conversa guardada pelas palavras de Deus, porque da sua boca sai, está no seu coração, da minha boca sai, está no meu coração. E isso nos fortalece como um todo. Agora, se os meus olhos eu entrego a tudo, menos a palavra de Deus, meu coração não vai estar guardado. Nós não vamos conseguir ter um aprofundamento, um crescimento como igreja. E, consequentemente, eu me tornarei alguém tenebroso, cheio de pecados escondidos, cheio de desejos, cheio de malícia, cheio de outras coisas, porque o meu coração não estará guardado. Então, desde o início eu estou trazendo, olha, os olhos, onde a gente dedica os nossos olhos. E aqui o texto está dizendo, você tem que olhar, seus olhos têm que bater na Bíblia. Tem que bater, você tem que olhar a Bíblia. Eu
Confesso que tenho lido muita Bíblia no celular também. Mas eu sinto que eu aprendo menos, que eu entendo menos. No papel é muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Enfim. Agora, é claro, o irmão Zé Renato já falou também que ele já faz no celular, quando está no trabalho, já anota lá. Então, um tempo atrás ele falou isso. Lógico que pode, não tem problema nenhum. Tem que estar olhando a Bíblia e pronto. Mas se você te der um papelzinho, aí é pela minha velhice, né? Acho legal. Vamos lá mais à frente um pouquinho. Então, guardar o seu coração é bater os olhos na palavra de Deus, né? É estar olhando para a palavra de Deus. Vamos em Colossenses, capítulo 3. Então, de fato, né, verso 1 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nós aqui, que estamos aqui, nós já morremos. É certo, líquido e certo, já morremos. E a nossa vida, que nós também já ressuscitamos. Tem outro texto que diz, também já fazemos parte da sua ressurreição. Então, já morremos, já ressuscitamos. Onde está essa vida que não morrerá? Está escondida em Cristo. Está lá, guardada em Cristo. E por conta disso, você tem que pensar nas coisas de cima, pensar nas coisas de Deus. É por isso que, ao mesmo tempo, a primeira coisa que eu falei com o meu filho é: vamos dar glória a quem é de ser dada a glória. É a Deus. Tudo que a gente faz nessa terra, tudo que a gente faz, fazemos para Deus, para honrar o nosso Deus. E se nós, o texto depois vai dizer, né, para mortificar a nossa carne, não sei o quê. Se nós pensamos nas coisas de cima, nós estamos naturalmente guardando nosso coração, vigiando nossos olhos, conversando uns com os outros, nos edificando mutuamente, nos blindando. Quando eu falo assim, gente, você pode usar a internet, Instagram, videogame, à vontade, fazer o quanto você quiser, mas você tem que ter discernimento. Esse discernimento não é seu de, eu vou ter controle e não vou me deixar perder. Não é isso que eu estou falando. Porque aí você está confiando em você mesmo. O seu discernimento eu vou ter um momento de ler a Bíblia. Eu vou ter um momento de estudar a palavra de Deus, de pensar nas coisas de Deus. É isso que vai fazer você se blindar contra as coisas desse mundo. Não é, não, porque eu sou rigoroso, eu só fico 2 horas. Dá no mesmo. Eu fico meia horinha aqui jogando rapidinho, dá no mesmo. Não é essa a questão é, o seu coração precisa estar guardado. E se os seus olhos estão na palavra de Deus, a Bíblia diz então que a palavra de Deus é boa, Mar? Boa. Se estão na palavra de Deus e a Bíblia é boa, seus olhos serão bons e de você irradiará luz. É um ciclo que acontece. Frase do ChatGPT. Você precisa se desconectar para ouvir a voz de Deus. Tá? Que ele trouxe aqui de alusão aqui. Então, tá bom? Se desconectar para ouvir a voz de Deus. Não são palavras de todo ruim, né? São só coisas que eu jamais falaria. Não tem muita coisa, mas eu tenho certeza que vai ter gente falando coisas assim por aí. É ou não é? Muita gente falaria isso. Beleza. Não, mas isso aqui, o ChatGPT, ele usa o que a maioria já fala. Isso aqui, com certeza, é coisa já falada por aí. Eu acho também, porque eu também não tenho muito conhecimento. Não. Mateus 11. Já estou caminhando para o final, tá? Eu sei que hoje eu estou meio devagar. E os irmãos estão tudo cara de sono aí. Muitos bocejos. Já a gente dormindo. Mas eu estou caminhando para o final. Eu não dei nenhum bocejo. Boa, Sara. Isso aí. Mateus capítulo 11, verso 28.
que vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só nós, que somos salvos e temos a certeza da salvação, podemos desfrutar com consciência o que esse texto de fato quer dizer. O que quer dizer ter o jugo leve e o fardo, o jugo suave e o fardo leve. Só nós temos essa clareza. O mundo não tem. Eu mandei um vídeo lá mandei um vídeo de uma coisa do Instagram lá no grupo da igreja, no WhatsApp da igreja lá, né? Que o cara tava falando, vocês viram, né, o senhorzinho falando? Ser crente é muito difícil, não lembro como é que ele falou, mas ser crente é muito difícil, não pode, aí ele já começa a falar assim, não pode matar, não pode roubar, não pode, começa a falar um monte de coisa assim, mas aí depois acabou que ele vai falando um monte de coisa menor, não pode mentir, não pode não sei o quê, não pode, e esses caras acreditam nisso. Esses caras acreditam que para ir para o céu você tem que ter essa vida. Isso é o oposto de suave, o oposto de leve, isso é pesado demais. Você tem que viver essa vida assim, é o que ele falou, a coisa mais difícil, o senhorzinho lá mais sábio do que a maioria dos pastores aí, a coisa mais difícil no mundo é ser crente, esse tipo de crente. Mas no nosso caso não, a parte difícil é, conforme a gente já viu muita gente falando por aí, né, é morrer e ressuscitar. Isso foi o que Jesus fez, morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, esteve no inferno, ressuscitou, isso é que é difícil. A gente só precisa acreditar e receber. Então nós temos a possibilidade de desfrutar tranquilamente. Mas também, se tiver alguém aí, né, online, que chegou até aqui, nessa mensagem, fica o convite, né? Vinde a Cristo, aqueles que estão cansados e oprimidos. Eu já falei várias vezes, né? Temos um psicólogo aqui, né? Mas eu diria que 90% dos casos de depressão que existem por aí não existiriam se as pessoas estivessem com Cristo. 90%. 90% dos problemas de comportamento de filho não aconteceriam, e dos diagnósticos, de um monte de coisa maluca que tem por aí, não aconteceriam se as pessoas... O dado 90% é da minha cabeça, tá? Estou querendo dizer que a grande maioria. Não aconteceriam se as pessoas educassem seus filhos no caminho do Senhor. Praticamente não haveria divórcio se as pessoas cuidassem dos seus casamentos, levando em consideração a palavra de Deus. Ninguém passaria fome se as pessoas vivessem suas vidas levando em consideração a palavra de Deus. Então, teoricamente, apesar das promessas de dificuldades que Deus tem, a vida nossa pode ser muito mais leve, muito mais simples, se nós tivermos a humildade de seguir o que a palavra de Deus diz. E por que eu digo que é humildade? Aqui o texto está dizendo, Jesus fala isso, né? Que sou humilde de coração, né? Porque requer muita humildade você se submeter à palavra de Deus. Muito, nós vimos isso aqui hoje, discutindo aqui. Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue. Ele fala, mas isso aí está errado, ele está errado. Não acredito que um Deus bom possa falar isso. Quando você fala isso, você está disfarçado de bom, na verdade é mal. Porque você está negando aquilo que é bom, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é boa. Deus é bom. E aqui, conforme Jesus Cristo está falando, é manso, suave e de fardo leve. Mas é duro para quem não veio a Ele. Só é manso, suave e de fardo leve para quem foi a Cristo. Mas para quem não foi, não é. Eu já encerrei praticamente e eu fechei e esqueci a última frase de efeito aqui. Rapidinho, vou voltar lá. Não, isso aí é besteira. Não vou falar não. Enfim, gente, é isso. Essa é a mensagem que eu tinha para trazer hoje. Amém?